O caipira estava pronto para desistir, mas uma simples frase transformou seu destino para sempre. Zé Bento acordava antes do sol, com o corpo pesado e a mente cheia de preocupações. Suas mãos calejadas tremiam levemente ao segurar a caneca de café fumegante que sua esposa, Dona Maria, preparara ainda na penumbra da cozinha. O aroma do café misturava-se com o cheiro da madeira antiga da casa, lembrando-lhe de tempos que pareciam mais fáceis, quando a vida ainda tinha promessas ao invés de frustrações. Ele olhava pela janela e via as galinhas ciscando no terreiro, Rufino, seu velho cachorro, acompanhando-o com passos lentos, quase pesando com a idade que o tempo impôs. A pequena fazenda que herdara do pai estava cheia de memórias, algumas doces, outras amargas. Cada canto parecia sussurrar lembranças de dias em que as colheitas não vingavam, das sementes que não germinavam, das dívidas que se acumulavam como pedras no caminho. Zé Bento sentia o peso de cada escolha que fizera, de cada esforço que parecia ter sido em vão. Ao sair para o terreiro, sentiu o vento frio bater no rosto, trazendo o cheiro da terra molhada e do mato cortado, lembrando-o de que a vida, assim como a natureza, exigia paciência, mas muitas vezes parecia injusta. Ele recolhia os galhos caídos, alimentava as galinhas e tratava do gado com movimentos lentos, quase mecânicos, enquanto sua mente se perdia em pensamentos sobre os erros do passado e as promessas que não cumprira. A esposa, Dona Maria, olhava de dentro da cozinha preocupada, vendo o marido carregar mais do que deveria. O filho mais velho, Joãozinho, ainda dormia, alheio à luta silenciosa do pai. E a menina, Clarinha, brincava com o gato Persico, rindo sem entender as preocupações que rondavam o homem que a criara. Zé Bento sentia-se pequeno diante do mundo, esmagado pelas responsabilidades, e cada olhar das pessoas que passavam pela estrada empoeirada parecia pesar sobre ele. O padeiro que cumprimentava com um aceno rápido, o vizinho que olhava de soslaio, todos pareciam lembrá-lo de que a vida cobrava cada passo, e que ele ainda não havia dado passos suficientes para se sentir em paz. Ele lembrava-se de noites sem dormir, tentando equilibrar contas, planejar colheitas, consertar cercas e cuidar da família. A cada obstáculo, a sensação de impotência crescia, como se cada pedra que tropeçava no caminho fosse mais pesada que a anterior. Enquanto caminhava pelo campo, Zé Bento observava as montanhas ao longe, tingidas de laranja pelo sol nascente, e pensava em como a vida poderia ter sido diferente. Lembrava-se das histórias contadas pelo pai, de como cada dificuldade era um teste da fé e da paciência, mas naquele momento a fé parecia distante, quase esquecida. Ele sentia o coração apertado, a alma cansada, e a cada passo imaginava a facilidade de simplesmente desistir, de deixar tudo para trás, de abandonar o que parecia impossível de conquistar. Cada respiração trazia um peso invisível, e ele sentia que não havia força suficiente para continuar carregando aquilo tudo sozinho. Mesmo cercado de pessoas que o amavam, a solidão de suas frustrações parecia insuportável. Dona Maria se aproximava às vezes, apoiando a mão no ombro dele, mas nada parecia capaz de aliviar o cansaço que ia além do físico. Zé Bento lembrava-se de Joãozinho tentando ajudá-lo na lida com o gado, tropeçando e rindo, mas o coração do pai estava pesado demais para rir junto. Clarinha cantava uma cançãoinha inventada, enquanto Pérsico dormia enrolado na sombra, e mesmo esses pequenos momentos de alegria não conseguiam tocar a parte de dentro dele que estava endurecida de tanto sofrer. A vida parecia lhe ensinar a cada dia que paciência e esforço nem sempre trazem recompensa imediata. As pedras no caminho eram muitas, e o coração de Zé Bento sentia-se pronto a desistir de sonhos, planos e até da própria esperança. Ele se perguntava se era forte o bastante, se havia algo dentro dele capaz de enfrentar mais uma tempestade. Mas no fundo, escondida entre o cansaço e a dor, havia uma centelha pequena, quase apagada, aguardando o momento certo para reacender. Essa centelha era a fé. A esperança de que ainda existia um sopro de luz
capaz de transformar tudo, algo que ele não podia enxergar ainda, mas que estava prestes a se revelar de uma forma tão simples quanto poderosa. O sol já iluminava a fazenda completamente, fazendo a poeira dançar no ar como se cada grão fosse um lembrete da vida que continuava, independentemente do peso que ele sentia. Zé Bento respirou fundo, sentindo o cheiro da terra, ouvindo o canto distante de um sabiá e a água correndo no riacho próximo, e naquele instante, ainda que o coração estivesse cansado, algo dentro dele começou a se mexer. Era como se a própria natureza estivesse dizendo que ele ainda podia recomeçar, que a vida tinha mais capítulos para escrever, e que nem todas as pedras do caminho seriam capazes de esmagá-lo completamente. Ele continuou a caminhar, recolhendo o gado, alimentando as galinhas e sentindo cada músculo protestar, mas com uma pequena luz acendendo no peito. A vida tinha pesado tanto sobre ele que, ao mesmo tempo, estava preparando Zé Bento para algo maior. Ele ainda não sabia o que viria, mas sentia que um sopro de esperança estava por aparecer. Algo que mudaria seu destino de maneira inesperada. Uma palavra, uma frase, algo simples, mas que tinha poder suficiente para reacender a fé no coração de quem, como ele, já estava pronto para desistir. Quando a esperança parecia um sonho distante. Zé Bento andava pela estrada de terra batida que levava à pequena cidade vizinha, o corpo curvado pelo cansaço e a mente cheia de dúvidas. O céu amanhecia cinzento e nuvens pesadas anunciavam a chegada de uma chuva que parecia refletir seu próprio estado de espírito. O vento soprava frio, misturando o cheiro de terra molhada com o aroma das flores do mato. Cada passo que dava parecia lhe custar o dobro do que deveria, e ele sentia que não havia recompensa para tanto esforço. Pensava no filho Joãozinho, que acordava cedo para ajudá-lo, e na filha Clarinha, que o observava com olhos cheios de esperança, sem entender que o homem que os criara estava quase sem forças para seguir. As lembranças vinham com força. Ele lembrava-se de quando era jovem, sonhando em plantar uma fazenda próspera, ter gado saudável e ver sua família feliz. Mas as dificuldades pareciam sempre à frente, como uma muralha intransponível. As sementes que plantara na última safra não germinaram direito. A chuva veio tarde demais e os preços das mercadorias caíram, tornando cada esforço quase inútil. O peso da realidade esmagava seus sonhos e fazia com que a esperança parecesse um sonho distante, algo inalcançável, como se estivesse sempre além do horizonte. Enquanto caminhava, Zé Bento observava os outros moradores do vilarejo que pareciam seguir suas vidas com mais leveza. Alguns cumprimentavam-no com um aceno, outros olhavam com pena, sem entender o que se passava dentro de seu coração. Ele sentia-se isolado, como se cada um carregasse sua própria felicidade e ele estivesse sempre à margem, tentando alcançar algo que parecia impossível. O som dos cascos de seu cavalo, a poeira levantando com cada passo, o farfalhar das folhas nas árvores ao longo da estrada, tudo lembrava-o de que a vida continuava, mesmo que ele estivesse cansado demais para acompanhá-la. O cansaço não era apenas físico. Zé Bento sentia-se esgotado emocionalmente, como se cada tentativa de melhorar sua vida tivesse sido em vão. Pensava em seu pai, que sempre dizia que a paciência era virtude, que a fé e a persistência recompensariam aqueles que não desistissem. Mas naquele momento, parecia que essas palavras eram apenas ecos distantes, quase impossíveis de acreditar. Ele carregava a culpa pelas dificuldades da família, sentindo que sua incapacidade de mudar as circunstâncias afetava a todos. A chuva finalmente começou a cair, fina e constante, molhando o corpo e o rosto de Zé Bento. Ele tentou proteger-se com um chapéu velho e gastado, mas a água parecia entrar em cada fenda, misturando-se à sua sensação de desamparo. Cada gota fria parecia repetir-lhe que os sonhos que carregava estavam cada vez mais distantes. Ele caminhava devagar, os pés afundando na lama, a mente pensando em desistir de tudo, em deixar a fazenda, deixar a família, deixar-se levar pela sensação de fracasso que parecia não ter fim. Mesmo assim,
havia uma pequena luz que se recusava a apagar completamente. Um sentimento tênue de que talvez, apenas talvez, algo pudesse mudar, que a vida ainda reservava surpresas para aqueles que não perdiam completamente a fé. O som da chuva batendo no telhado das casas da cidade próxima lembrava-o de que o mundo continuava e que ele ainda tinha uma chance de recomeçar. Cada passo se tornava uma batalha silenciosa, mas no fundo, Zé Bento sentia que aquela batalha ainda não estava perdida. Enquanto chegava à praça central da cidade, ele viu crianças correndo e rindo sob a chuva, suas vozes misturando-se com o canto dos pássaros que buscavam abrigo. A visão trouxe-lhe uma pontada de tristeza misturada com saudade, lembrando-lhe da pureza da esperança que parecia tão distante. Ele pensou em como a vida poderia ser diferente se apenas pudesse encontrar uma direção, um sinal, uma palavra que lhe mostrasse que não estava completamente sozinho e que havia algo maior guiando seus passos. Zé Bento sentou-se no banco de madeira da praça, observando a água escorrendo pelas pedras, refletindo a luz cinzenta do céu. O corpo estava cansado, o coração pesado, mas naquele momento ele começou a perceber que talvez a esperança não estivesse totalmente perdida. A semente de fé, pequena e silenciosa, ainda existia em seu peito. E mesmo que a vida lhe tivesse mostrado apenas dificuldades até então, havia algo invisível, quase imperceptível, que aguardava para se revelar. Algo capaz de reacender a coragem, de transformar o desânimo em ação e a dúvida em fé. A jornada de Zé Bento estava prestes a mudar, mas ele ainda não sabia como. Apenas sentia que o próximo passo poderia ser decisivo. Pequenas dores que se tornam gigantes. Zé Bento voltou para a fazenda no fim da tarde, os pés pesados e o coração ainda mais carregado. A chuva da manhã deixara a estrada encharcada, e a lama grudava em suas botas gastas. Ele passava pelos campos observando as plantas murchas e os galhos quebrados pelo vento forte, lembrando-se de cada tentativa frustrada que o destino lhe impusera. Cada pequena dor acumulada ao longo dos anos parecia agora se tornar gigante, cobrando um preço que ele mal conseguia carregar. O gado, cansado e magro, olhava-o com olhos vazios, como se também sentissem o peso da própria sobrevivência, refletindo o desânimo silencioso do homem que cuidava deles. Ao entrar na cozinha, Dona Maria o recebeu com um sorriso cansado, segurando Clarinha no colo, que tentava mostrar-lhe um desenho de cores vivas que fizera na escola. Joãozinho, mais velho e já começando a ajudar na lida com o gado, olhava para o pai com esperança nos olhos, sem compreender que a cada dia que passava, aquele homem simples sentia o peso do mundo crescer dentro do peito. Zé Bento tentou sorrir, mas o esforço era grande demais. Ele sentou-se à mesa de madeira, as mãos sujas de terra, e sentiu que cada ferida, cada decepção, cada erro do passado, parecia agora esmagá-lo por completo. As lembranças surgiam sem pedir licença. O fracasso da última colheita, o galo que não cantou na hora certa, o leite que se estragou, o dinheiro que faltava para pagar o alfaiate, o padeiro, a escola de Joãozinho. Tudo isso formava um mosaico de pequenas dores que, juntas, pesavam mais do que ele podia suportar. Zé Bento percebia que não eram as grandes perdas que destruíam um homem, mas a soma das pequenas frustrações, aquelas que se infiltravam silenciosas e diárias, corroendo a esperança, tornando cada passo mais difícil e cada sonho mais distante. Ele levantou-se e caminhou pelo quintal, passando a mão na cerca de madeira gasta, observando o sol já se aproximando do horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. O vento soprava trazendo o cheiro da terra molhada, lembrando-o de que, apesar de tudo, a vida continuava. Cada árvore, cada planta, cada galho quebrado parecia contar-lhe uma história de resistência. Ele pensava nas palavras de seu pai, de como cada dificuldade era uma oportunidade de aprender. Mas naquele momento, tudo parecia pesado demais. A esperança estava longe, quase inalcançável, e Zé Bento sentia-se pequeno diante do tamanho do mundo
e da quantidade de pedras que encontrava pelo caminho. Enquanto recolhia o gado para o curral, ele observava cada animal, cada olhar que refletia sofrimento e paciência, lembrando-se de que a vida exigia persistência. Rufino, o velho cachorro, caminhava ao lado dele, latindo baixinho, como se quisesse lembrá-lo de que não estava sozinho. O vento frio cortava o rosto de Zé Bento, e ele sentia que as dores do passado e do presente se multiplicavam, tornando-se gigantes dentro dele. Cada dificuldade parecia gritar que talvez fosse hora de desistir, de abandonar tudo, de deixar que o mundo seguisse seu rumo sem ele. Na cozinha, o cheiro de pão fresco misturava-se com a fumaça do fogão a lenha, mas mesmo esses pequenos confortos não conseguiam aquecer o coração cansado de Zé Bento. Ele lembrava-se de amigos que partiram, de negócios que deram errado, de palavras duras trocadas com vizinhos, de noites em claro sem dormir pensando em como resolver os problemas. Cada um desses momentos se acumulava como uma pilha invisível de pedras sobre seus ombros, e ele sentia que não poderia suportar mais. Cada passo se tornava mais lento, cada suspiro mais pesado, cada pensamento mais sombrio. Mesmo assim, algo insistia em permanecer dentro dele, uma centelha tímida de resistência. Ele sabia que a vida não se resumia apenas às dores e frustrações. Enquanto a noite caía, as estrelas surgindo no céu limpo, Zé Bento respirou fundo e sentiu por um instante que talvez houvesse uma maneira de enfrentar aquelas pequenas dores que agora se tornavam gigantes. Algo lhe dizia que a mudança poderia vir, não com um grande gesto ou evento, mas com uma pequena ação, uma palavra ou um momento que ainda estava por chegar. Algo capaz de transformar toda a sua percepção do mundo. Ele olhou para Joãozinho, que tentava ajudar a limpar o curral, e para Clarinha, que brincava com Rufino, e percebeu que ainda havia motivos para continuar, que cada esforço, por mais pequeno que fosse, tinha valor. As pequenas dores poderiam ser gigantes, mas também poderiam ser sementes de aprendizado e força, prontas para florescer no momento certo. Zé Bento sabia que não podia desistir, mesmo que tudo parecesse conspirar contra ele. Havia uma esperança escondida em meio ao cansaço, esperando apenas o sopro certo para reacender o coração daquele homem simples, mas determinado. O silêncio que fala mais que palavras. A noite caiu sobre a pequena fazenda, e o silêncio se espalhou pelo terreiro, quebrado apenas pelo som distante de grilos e pelo mugido ocasional do gado no curral. Zé Bento caminhava devagar, os pés afundando na terra úmida, sentindo cada passo como se carregasse mais do que seu próprio corpo. O céu estrelado parecia observar o homem cansado, refletindo a vastidão do mundo e o tamanho de suas próprias preocupações. Ele parou perto da cerca, apoiando as mãos na madeira fria, e ficou olhando para a escuridão que se estendia além dos campos. Ali, no silêncio, cada pensamento parecia mais alto, cada lembrança mais viva e cada dor mais pesada. Dona Maria entrou na cozinha e, sem fazer barulho, acendeu uma lamparina, deixando a luz tremeluzir pelo ambiente simples. Zé Bento podia ouvir o estalar da madeira na lareira e o murmúrio distante do vento, e sentiu que aquele momento de silêncio carregava algo além da ausência de som. Havia ali uma oportunidade de ouvir a própria alma, de perceber o que tantas palavras não conseguiam dizer. Ele respirou fundo e percebeu como o cansaço do corpo contrastava com a inquietação da mente, que não cessava de lembrar de erros passados, de promessas não cumpridas e de sonhos adiados. Enquanto caminhava pelo quintal, Zé Bento sentiu a presença de Rufino, o cachorro, encostando-se em suas pernas. O gesto silencioso trouxe conforto, lembrando-o de que não estava completamente sozinho, mesmo quando parecia que o mundo inteiro estava distante. Cada sombra no campo, cada árvore inclinada pelo vento, parecia contar uma história de resistência, mostrando que mesmo no silêncio havia vida e aprendizado. Ele pensava nas palavras do seu pai, de como às vezes o silêncio falava mais que qualquer conselho, mais que qualquer grito de orientação. E naquele instante, o homem começou a perceber que o silêncio não era vazio.
mas uma linguagem que só aqueles que observam com atenção conseguem ouvir. Zé Bento sentou-se sobre uma pedra próxima ao galinheiro, os braços apoiados nos joelhos, e deixou que o vento frio lhe batesse no rosto. Ele fechou os olhos e, pelo menos por alguns instantes, permitiu-se ouvir seus próprios pensamentos sem julgamento. O silêncio da noite começou a revelar as pequenas verdades que ele havia ignorado durante o dia. Lembrou-se de cada sorriso de Clarinha, cada esforço de Joãozinho, cada gesto simples de Dona Maria que carregava amor e dedicação. Percebeu que, mesmo nas dificuldades, havia sinais sutis de esperança que ele nunca havia valorizado. O coração de Zé Bento começou a se aquietar aos poucos, e ele percebeu que muitas das dores que sentia eram amplificadas por seu próprio medo e cansaço. O silêncio da noite funcionava como um espelho, mostrando-lhe não apenas os problemas, mas também os recursos que ele ainda tinha dentro de si. Ele recordou de pequenos milagres que aconteciam todos os dias: a chuva que caía no tempo certo, o nascimento de um filhote de galinha, o sorriso inesperado de uma criança. Cada detalhe passava despercebido durante o dia, mas agora, em meio ao silêncio, ganhava significado e força. A lua surgia no horizonte, iluminando os campos com uma luz suave, e Zé Bento sentiu uma estranha sensação de paz invadir seu coração. Ele percebeu que o silêncio era mais que ausência de barulho, era presença. Era a oportunidade de escutar aquilo que a correria e o cansaço impediam. As pequenas dores do dia anterior, os fracassos e as frustrações continuavam lá, mas agora pareciam menores, menos esmagadoras, quase suportáveis. O silêncio falava de paciência, de fé, de perseverança. E foi nesse instante que Zé Bento começou a entender que a transformação não viria de fora, mas de dentro. Do momento em que ele conseguisse ouvir e acolher sua própria voz, mesmo em meio à adversidade. Enquanto Rufino deitava aos seus pés e Clarinha dormia tranquilamente dentro de casa, Zé Bento respirou fundo, sentindo o vento frio misturar-se ao cheiro da terra molhada. Cada estrela no céu parecia refletir a luz de uma nova possibilidade, e ele compreendeu que o silêncio podia ser mais poderoso que qualquer conselho, mais impactante que qualquer palavra de incentivo. Era no silêncio que ele encontraria a força para continuar, a clareza para perceber que, mesmo quando tudo parecia perdido, havia um caminho. O peso da vida ainda estava ali, mas o silêncio mostrava que não precisava ser carregado sozinho. Uma centelha de esperança começava a brilhar no coração do homem que já pensava em desistir. O peso do julgamento alheio. Zé Bento caminhava pelo vilarejo no início da manhã, o corpo cansado e o coração pesado com o que sentia como olhares invisíveis sobre si. A estrada de terra batida rangia sob suas botas gastas, enquanto a névoa do amanhecer ainda se agarrava às árvores e à cerca da fazenda vizinha. Ele podia ouvir o burburinho das pessoas que já despertavam para mais um dia, mas cada murmúrio parecia direcionado a ele. Cada risadinha distante ecoava em sua mente como julgamento. O peso do olhar alheio era mais duro do que qualquer pedra que já tivesse carregado no campo, e parecia esmagar não só seu corpo, mas a alma inteira. Dona Maria tinha tentado confortá-lo na noite anterior, lembrando-lhe que a opinião dos outros não podia definir quem ele era. Mas Zé Bento sabia que naquela comunidade pequena e observadora, cada erro, cada tropeço era comentado e memorizado. Ele se lembrava das palavras de seu Américo, o padeiro, que certa vez disse alto na praça: Zé Bento, se continuar assim, nunca vai sair do mesmo lugar. Palavras simples, mas que entraram em sua mente como pregos enferrujados, reforçando dúvidas que ele já carregava há anos. Cada comentário de vizinhos, cada cochicho entre conhecidos, parecia confirmar que a vida não estava ao seu favor e que talvez desistir fosse a opção mais segura. Enquanto passava pela praça central, avistou Dona Teresa, a costureira, que ajeitava o tecido sobre a mesa de trabalho, lançando-lhe um olhar de reprovação. Ela não sabia que Zé Bento já havia trabalhado desde o amanhecer, tentando consertar cercas, cuidar do gado
e preparar a plantação para a próxima colheita. Mas naquela pequena vila, esforço não era suficiente se não viesse acompanhado de resultados imediatos e visíveis. Ele sentiu a garganta apertar. A vergonha e a frustração misturarem-se em seu peito, tornando cada passo mais difícil. Joãozinho corria ao lado do pai, tentando chamar sua atenção com pequenas histórias inventadas sobre a escola. Clarinha segurava a mão da mãe, olhando de vez em quando para o pai com olhos cheios de confiança. Mas Zé Bento sentia-se pequeno diante de tanta expectativa, como se cada olhar carregasse um julgamento silencioso, um lembrete de que ele precisava ser mais, fazer mais, e falhava em cada tentativa de corresponder. O peso do julgamento alheio tornava-se quase físico, como se as costas dele carregassem não apenas o trabalho do dia, mas a opinião de toda a comunidade. Ele parou diante de um velho carvalho na entrada do vilarejo e encostou-se à casca rugosa, respirando fundo. O vento soprava frio, misturando o cheiro da terra com o aroma de flores silvestres, e naquele instante, Zé Bento percebeu que não podia controlar o que os outros pensavam. Mas a pressão, mesmo invisível, continuava a corroer sua autoestima. Cada falha, cada atraso, cada erro cotidiano parecia ser amplificado aos olhos de todos. Ele sentia o coração apertado, a dúvida crescente, e a ideia de desistir surgia novamente como uma sombra persistente. Enquanto recolhia o gado para o curral, a mente de Zé Bento viajava para memórias de infância, lembrando-se de como seu pai enfrentava críticas com calma e fé, sempre acreditando que a opinião de terceiros não poderia definir seu valor. Mas agora, ao olhar para as pedras do caminho e para os animais que dependiam dele, a sensação de fracasso parecia maior do que qualquer ensinamento passado. Ele pensava que cada esforço seria ignorado, que cada vitória seria mínima diante do julgamento constante. A noite se aproximava novamente e Zé Bento sentou-se à beira do curral, observando o céu tingido de rosa e laranja. A pressão de parecer forte diante da comunidade misturava-se com o cansaço físico, tornando sua postura ainda mais curvada. Mesmo assim, ele sentiu uma pequena faísca de resistência. Era nesse momento de silêncio e reflexão que começou a perceber que, por mais pesado que fosse o julgamento dos outros, a transformação precisava vir de dentro dele, do reconhecimento de seu próprio valor e da coragem de continuar, mesmo quando ninguém mais parecia acreditar. O peso do mundo ainda estava sobre seus ombros, mas algo dentro dele começava a se mover, preparando o coração para a virada que mudaria seu destino. O último passo, antes da desistência. O dia amanheceu pesado, com nuvens baixas cobrindo o céu e uma leve garoa caindo sobre os campos. Zé Bento caminhava lentamente pelo terreiro, sentindo o peso de cada hora, cada dia, cada fracasso. Seus ombros arqueados pareciam carregar não apenas o trabalho da fazenda, mas também todas as expectativas não cumpridas, as frustrações acumuladas e a sensação de impotência que crescia com o tempo. A voz interior sussurrava que talvez fosse o momento de desistir, de se entregar à exaustão e aceitar que algumas batalhas eram maiores do que ele podia suportar. Dona Maria observava de dentro da cozinha, a lamparina tremendo sobre a mesa de madeira enquanto ela preparava o café da manhã. Ela conhecia cada olhar cansado do marido, cada suspiro pesado, e sentia uma mistura de preocupação e amor. Joãozinho ajudava no curral, já acostumado com a rotina dura da fazenda, e Clarinha brincava próximo à porta, sem entender a gravidade do silêncio que pairava no ar. Zé Bento sentou-se na soleira da casa, deixando que o vento frio tocasse seu rosto, e por um instante sentiu-se completamente só. O peso da vida parecia esmagador, e cada tentativa de encontrar forças parecia inútil diante da magnitude dos problemas. Ele lembrava-se das dívidas, das colheitas que não vingaram, das cercas quebradas, do gado que adoecia sem motivo aparente. Tudo parecia conspirar contra ele, como se a vida estivesse decidida a testar seus limites ao máximo. A sensação de falhar repetidas vezes corroía sua autoestima, e ele sentia que talvez fosse mesmo hora de abandonar tudo, de largar a fazenda, de se entregar ao desânimo que há tanto tempo rondava seu coração. Cada passo que dava, cada olhar que lançava aos campos,
reforçava a ideia de que sua luta podia não valer a pena. Enquanto caminhava pelo quintal, Zé Bento encontrou Rufino, o cachorro que deitou ao seu lado, oferecendo companhia silenciosa. O gesto do animal trouxe uma pontada de consolo, mas não apagava o peso que ele sentia. Ele olhou para as árvores, para o horizonte, e se perguntou quantas vezes mais seria capaz de levantar-se e continuar, quantas pedras ainda teria que carregar antes de finalmente ceder. O som da chuva distante, o canto de um sabiá, o farfalhar das folhas, tudo parecia falar da vida que seguia. Mas Zé Bento estava quase sem forças para ouvi-la. A lembrança das palavras de seu Américo, o padeiro da cidade, ecoou novamente em sua mente. Zé Bento, se não mudar, vai ver tudo desmoronar. Aquilo parecia mais que um conselho. Era um lembrete cruel do fracasso que ele sentia em si mesmo. Cada fracasso anterior tornava-se mais intenso neste momento, e ele começou a acreditar que desistir seria mais fácil, mais seguro, menos doloroso. Até mesmo a fé que carregava em seu coração desde menino parecia frágil demais para sustentar sua esperança. Zé Bento sentou-se novamente à beira do curral, observando o céu cinzento e o chão encharcado. As gotas de chuva que começavam a cair tocaram seu rosto, e ele sentiu o frio misturar-se com o peso de sua própria consciência. Cada falha, cada dificuldade, cada dor acumulada se tornava uma montanha invisível sobre seus ombros. Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo-se prestes a ceder, a abandonar tudo que havia construído, a entregar-se ao desânimo que parecia inevitável. Mas foi nesse momento de quase desistência, com o coração apertado e o olhar perdido no horizonte, que Zé Bento sentiu uma pequena, quase imperceptível centelha dentro de si. Algo sutil mexeu em seu peito, lembrando-o de que talvez ainda houvesse uma chance. Um sopro de esperança capaz de transformar tudo. Ele não sabia o que era, nem como surgiria, mas sentiu que a vida tinha algo reservado para ele. Algo simples, mas poderoso o suficiente para reacender a força que parecia extinta. O último passo antes da desistência seria também o ponto de virada, e algo dentro dele começou a se mover, preparando o coração para a transformação que estava por vir. Um encontro inesperado. Enquanto Zé Bento caminhava lentamente pelo caminho de terra que levava à parte mais distante da fazenda, ainda mergulhado em pensamentos e na sensação de desânimo, uma presença inesperada chamou sua atenção. Entre as árvores que margeavam o riacho, surgiu um homem idoso, de cabelos grisalhos e olhar sereno, que parecia conhecer cada pedra, cada árvore e cada curva daquele caminho como se fosse parte da própria vida. Ele carregava um cajado rústico e caminhava com passos firmes, mas tranquilos, como se a pressa não fizesse parte de seu mundo. O caipira Zé Bento parou, surpreso com a figura inesperada. Nunca tinha visto aquele homem antes, mas havia algo em seu semblante que transmitia calma, conhecimento e uma sabedoria antiga. Dona Maria, que acompanhava discretamente de dentro de casa, percebeu a movimentação e foi até a porta, com os olhos curiosos e apreensivos. Joãozinho e Clarinha correram para observar também, sentindo que algo diferente estava acontecendo naquele momento. O homem se aproximou e sorriu, com um gesto simples, quase tímido, mas carregado de autoridade natural. O homem apresentou-se como seu Tobias, um viajante que passava pela região e que tinha o costume de ajudar pessoas em momentos de dificuldade, oferecendo não riquezas ou soluções prontas, mas palavras e ensinamentos que acendiam uma luz nos corações mais cansados. Zé Bento, desconfiado, hesitou, mas havia algo no brilho dos olhos de seu Tobias que despertava uma confiança silenciosa. O silêncio entre eles era confortável, e a natureza parecia sintonizada com aquele encontro. O vento soprava suave, a água do riacho corria calmamente, e até Rufino, o cachorro, deitou-se ao lado de Zé Bento, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. O caipira contou, quase sem querer, sobre os dias difíceis, as colheitas que não deram certo, as dívidas que aumentavam e o desânimo que crescia no coração. Cada palavra sua parecia mais pesada do que o corpo cansado que carregava.
Seu Tobias ouviu atentamente, sem interromper, apenas mantendo o olhar sereno e a postura tranquila. Não havia julgamento, apenas compreensão. Zé Bento sentiu pela primeira vez que alguém podia ouvi-lo sem cobrar resultados, sem esperar nada em troca, apenas oferecendo presença e atenção. Depois de um longo silêncio, seu Tobias aproximou-se um pouco mais e disse, com uma voz firme e calorosa ao mesmo tempo, que às vezes na vida, tudo que uma pessoa precisa é ouvir algo simples, algo que toque o coração no momento certo. Ele não revelou a frase ainda, apenas fez Zé Bento refletir, olhar para os campos, para as árvores e para o horizonte, percebendo que havia algo maior do que suas dificuldades, algo que poderia ajudá-lo a reescrever seu destino. O caipira sentiu um calor diferente no peito, uma esperança que parecia pequena, mas que começava a se expandir. Dona Maria observava de longe, sentindo a mudança silenciosa no marido. Joãozinho e Clarinha também percebiam que aquele encontro era diferente, que não se tratava de uma visita comum. O vento passava por entre as folhas, trazendo o aroma da terra molhada, e Zé Bento começou a perceber que, por mais difíceis que fossem os últimos dias, aquele momento tinha a força de abrir uma porta para a transformação. A presença de seu Tobias, calma, firme e gentil, começava a tocar o coração do homem que estava pronto para desistir. A luz do entardecer iluminava o rosto de Zé Bento e de seu Tobias, revelando linhas de preocupação, mas também sinais de abertura, de receptividade àquilo que estava por vir. O caipira começou a entender que a virada não viria de um grande gesto, de riqueza ou de sorte, mas de algo simples, humano e verdadeiro. Ele sentiu que aquela pessoa, com palavras e olhares, poderia ajudá-lo a perceber que ainda havia um caminho e que cada dificuldade podia ser transformada em aprendizado. Rufino levantou-se e abanou o rabo, como se aprovasse silenciosamente o encontro. E Zé Bento percebeu que algo maior estava prestes a acontecer, algo capaz de reacender a fé e a coragem que já se encontravam adormecidas. O encontro inesperado, então, não era apenas físico, mas espiritual e emocional. Zé Bento sentiu-se conectado com algo que não podia ver, mas que podia sentir, uma força silenciosa que começava a afastar o desânimo e a abrir espaço para a esperança. Era o início de uma mudança que não viria de fora, mas do reconhecimento de que, mesmo em meio às dificuldades, uma simples palavra, dita na hora certa, poderia transformar sua vida para sempre. O poder de uma simples palavra. Zé Bento ficou frente a frente com seu Tobias, o coração batendo acelerado e a respiração ainda pesada depois do longo dia. O homem idoso olhou profundamente nos olhos do caipira e, com uma calma que parecia atravessar o tempo, disse apenas uma frase: "Você é capaz de mais do que imagina, mas precisa acreditar antes de agir." A simplicidade daquelas palavras chocou Zé Bento. Ele sentiu como se uma onda tivesse passado por dentro de seu peito, derrubando o peso que carregava há meses, talvez anos. O caipira piscou algumas vezes, tentando absorver a mensagem. Cada sílaba parecia ressoar em seu coração de maneira diferente. Ele lembrava-se de tantas pessoas que lhe haviam dito que era pequeno, incapaz, que suas dificuldades eram maiores que sua força. Mas agora, uma voz desconhecida, firme e cheia de certeza, lhe dizia algo que contrapunha todos aqueles anos de autocrítica e desânimo. Era simples, direta, sem rodeios, mas poderosa o bastante para tocar a parte de dentro dele que há muito estava esquecida. A fé em si mesmo. Enquanto a frase se repetia em sua mente, Zé Bento sentiu as memórias dos fracassos passados começarem a perder força. Cada colheita perdida, cada dívida acumulada, cada olhar de desaprovação dos vizinhos parecia diminuir diante da clareza que aquelas palavras trouxeram. Ele percebeu que durante todo aquele tempo não faltava força ou inteligência, mas sim a crença de que poderia superar os obstáculos, de que podia dar passos firmes, mesmo com o coração cansado. A mensagem de seu Tobias abriu uma porta que estava fechada por anos, permitindo que a esperança entrasse de novo, sutil, mas intensa. Dona Maria, que observava de dentro da cozinha,
percebeu a transformação silenciosa no marido. Joãozinho e Clarinha também sentiram a mudança, mesmo sem entender completamente o que havia acontecido. O ambiente parecia mais leve, o vento soprava suave pelo quintal e até Rufino abanava o rabo com um entusiasmo silencioso, como se reconhecesse que algo importante acabara de acontecer. Cada detalhe da fazenda, do campo, da natureza ao redor, parecia reforçar a força da frase, mostrando que às vezes um gesto ou uma palavra simples tinha mais poder do que todo o esforço acumulado ao longo dos dias. Zé Bento permaneceu parado, sentindo cada músculo relaxar, cada batida do coração se acalmar, enquanto as palavras reverberavam em sua mente. Ele começou a perceber que a transformação não precisava ser grandiosa ou imediata. Bastava uma centelha, algo que reacendesse a coragem adormecida dentro dele. Era como se uma lâmpada tivesse sido acesa em um quarto escuro, mostrando caminhos que antes pareciam inexistentes. Ele podia ver com clareza que, apesar de todos os erros, dores e dificuldades, ainda havia espaço para recomeçar, para lutar, para acreditar. Seu Tobias sorriu, observando o efeito da simples palavra que escolhera. Não era apenas sobre motivação, mas sobre despertar algo que já existia em Zé Bento, algo que havia sido enterrado sob anos de frustração e medo. Ele não dava soluções prontas, não prometia riquezas ou sorte, mas oferecia aquilo que muitas vezes é mais valioso: clareza e confiança interior. Zé Bento sentiu que, de repente, o horizonte parecia mais próximo, o futuro mais alcançável e cada pedra do caminho menos pesada. Enquanto a noite se aproximava, o caipira sentou-se na beira do curral, respirando fundo, sentindo o vento frio tocar seu rosto. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança verdadeira. A frase simples de seu Tobias ecoava como um mantra, lembrando-lhe que a transformação podia começar no instante em que decidisse acreditar. O cansaço ainda estava ali, mas não mais como obstáculo intransponível. Ele sentiu que tinha o poder de transformar cada dificuldade em aprendizado, cada queda em impulso, cada dúvida em ação. O destino, que antes parecia traçado de forma imutável, começava a se abrir diante dele, e uma nova jornada estava prestes a começar. Naquele momento, Zé Bento entendeu que o poder de uma simples palavra podia ser maior do que qualquer gesto grandioso, maior do que qualquer riqueza ou fortuna. Era uma palavra que chegava no coração certo, na hora certa, e mudava tudo. Ele sorriu levemente, sentindo a força retornando, e pensou consigo mesmo que a vida podia sim ser reescrita, mesmo para um homem simples, um caipira que já pensou em desistir. Rufino latiu baixinho, como se aprovasse silenciosamente, e Zé Bento sabia que estava pronto para o primeiro passo de sua transformação. O choque da realidade que transforma. Após ouvir a frase de seu Tobias, Zé Bento sentiu algo dentro de si despertar, mas não era ainda uma certeza. Era como se uma brasa acesa no coração estivesse tentando se tornar fogo. Ele voltou a caminhar pelo quintal da fazenda, observando o céu que começava a clarear, com nuvens tingidas de laranja e rosa, e percebeu cada detalhe do mundo à sua volta com uma intensidade diferente. O vento soprava mais leve, levando o cheiro da terra molhada e o perfume das flores silvestres para dentro de seu nariz, e cada respiração parecia mais profunda, mais consciente. Era um choque de realidade. Tudo permanecia o mesmo externamente, mas algo dentro dele começava a mudar. Enquanto alimentava o gado, Zé Bento sentiu os músculos se moverem com mais firmeza, e cada gesto, antes mecânico e pesado, agora carregava propósito. Ele percebia que a vida continuava exatamente igual, com os mesmos desafios e obstáculos, mas a forma como ele a via estava se transformando. A palavra simples de seu Tobias tinha criado uma ruptura invisível, mostrando que a mudança não estava nos eventos ao redor, mas na forma de encarar cada um deles. O caipira sentiu um choque silencioso. Entender que a realidade não precisava ser modificada por milagres externos, mas que sua percepção e suas atitudes poderiam reescrever o destino. Dona Maria, que observava o marido da cozinha,
percebeu algo diferente em Zé Bento. Havia mais luz em seu olhar, mais firmeza nos movimentos e até um leve sorriso surgia em seu rosto. Joãozinho notou que o pai estava mais atento, mais presente, como se finalmente estivesse enxergando além das dificuldades. Clarinha, ao correr para mostrar-lhe um desenho, sentiu o calor da energia que surgia no pai e se encheu de alegria. O choque da realidade que transforma não era feito de grandes explosões ou gestos dramáticos, mas de pequenas mudanças internas que começavam a alterar tudo à sua volta. Enquanto ele arrumava a cerca que havia sido danificada na última tempestade, Zé Bento percebeu que, apesar do cansaço e da lama, cada tarefa podia ser enfrentada com paciência e foco. Antes, tudo parecia uma carga impossível, mas agora sentia que podia lidar com cada dificuldade, uma por vez, sem se afogar na sensação de fracasso. O choque vinha justamente da percepção de que a vida não precisava ser perfeita para ser significativa. Bastava que ele assumisse responsabilidade sobre suas atitudes e permitisse que pequenas ações produzissem grandes efeitos. O sol começou a se erguer no horizonte, iluminando os campos com tons dourados, e cada sombra se alongava pelo chão. Zé Bento sentiu uma clareza rara, como se pudesse enxergar cada passo dado até ali, cada erro cometido, cada dor acumulada, e entendesse que nada havia sido em vão. As dificuldades não desapareceram, mas o medo e a sensação de impotência começaram a perder espaço. Ele percebeu que o choque da realidade não era cruel, mas libertador. Ao compreender que sua força interior poderia superar qualquer obstáculo, uma nova vida começava a nascer dentro dele. Rufino, que acompanhava cada passo, latiu baixo, quase celebrando silenciosamente a mudança. O vento, agora mais quente e constante, parecia carregar energia positiva pelo quintal. Zé Bento sentiu que podia finalmente respirar sem o peso esmagador da dúvida e do desânimo. Ele compreendeu que a transformação não vinha de fora, mas do entendimento de que cada dificuldade era oportunidade, cada queda era aprendizado, e cada palavra de incentivo poderia ser o gatilho para a mudança. O choque da realidade que transforma não destruía o homem, mas o despertava, mostrando que a vida ainda oferecia chances, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Enquanto a luz do sol refletia nas árvores e no riacho próximo, Zé Bento sorriu para si mesmo. Ele sabia que aquela percepção mudaria tudo, a maneira como cuidaria da fazenda, da família e, principalmente, de si próprio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava de forças externas para seguir adiante. A palavra de seu Tobias havia acendido a chama da transformação interior, e o caipira compreendeu que o destino podia ser moldado pelo próprio coração, desde que acreditasse em si mesmo. A vida continuava igual, mas agora o homem que estava pronto para desistir finalmente se sentia capaz de enfrentar o que viesse pela frente, com coragem, fé e determinação. O primeiro sorriso, depois de muito tempo. Zé Bento sentou-se na beira do curral, deixando o sol da manhã aquecer o rosto e secar a umidade da terra que ainda grudava em suas botas. Pela primeira vez em muitos meses, algo leve começou a surgir dentro dele. Um sentimento quase esquecido, mas extremamente poderoso. Um sorriso verdadeiro. Ele olhou para Joãozinho, que tentava ordenhar a vaca mais teimosa do curral, e para Clarinha, que brincava com flores no chão, e sentiu um calor no coração. Não era apenas alegria passageira, mas uma sensação de alívio e esperança que surgia depois de tanto peso e frustração acumulados. O caipira percebeu que aquele sorriso não era fruto de uma conquista material, de uma colheita abundante ou de elogios de vizinhos, mas sim da descoberta de que ainda havia força dentro dele. Cada desafio que antes parecia esmagador começava a se tornar uma oportunidade de aprendizado. Cada passo na lama, cada dor no corpo cansado, cada lágrima derramada nos dias de chuva, agora ganhava significado. O sorriso de Zé Bento era a prova de que a transformação interior já começava a se refletir na expressão mais simples, mas profunda, do ser humano, a alegria genuína.
Dona Maria, que observava de dentro da cozinha, sorriu com lágrimas nos olhos. Ela reconheceu a mudança silenciosa, aquela energia que não se via, mas se sentia no ar. Ela sabia que a palavra de seu Tobias havia chegado ao coração do marido no momento certo, reacendendo uma chama que parecia apagada. O primeiro sorriso de Zé Bento era mais que uma expressão facial. Era um sinal de que algo dentro dele começava a se reorganizar, a restaurar a fé, a coragem e a determinação que ele julgava ter perdido para sempre. Enquanto caminhava pelo quintal, Zé Bento percebeu detalhes que antes passavam despercebidos. O canto dos pássaros parecia mais alegre, o aroma da terra molhada mais forte e acolhedor. E até o ruído do vento entre as folhas das árvores parecia sussurrar palavras de encorajamento. O caipira sentiu que, apesar de todos os obstáculos, havia uma força silenciosa que o impulsionava a seguir adiante. Ele percebeu que o sorriso não vinha da ausência de problemas, mas da compreensão de que podia enfrentá-los, um por um, com paciência e fé. Joãozinho correu até ele, percebendo a leveza que agora irradiava do pai. "Pai, o senhor está sorrindo", disse o menino com surpresa e alegria. Zé Bento acariciou os cabelos do filho, sentindo um amor profundo que também se renovava naquele instante. Clarinha, correndo em círculos com Rufino, também percebeu a mudança, e o clima da fazenda começou a se encher de leveza. Era como se a esperança tivesse finalmente encontrado seu lugar no coração daquele homem simples, e o sorriso era o reflexo externo de uma força interior que havia sido despertada. O caipira caminhou até a cerca, olhando o horizonte, e deixou o vento bater no rosto, sentindo que o mundo não havia mudado, mas sua percepção sim. As pequenas derrotas, que antes pareciam gigantes, agora eram apenas partes do caminho. Desafios que ele estava pronto para enfrentar com mais serenidade e confiança. O primeiro sorriso, depois de tanto tempo, não era apenas uma reação natural, mas um ponto de virada, um marco de que a transformação estava em andamento e que o coração de Zé Bento começava a se alinhar com a coragem que havia sido esquecida. Ele sentou-se novamente, observando o céu azul que se estendia sobre os campos, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu a leveza de quem reconhece seu próprio valor. Não havia pressa, não havia cobrança, apenas a certeza de que cada passo adiante seria dado com consciência e fé. O sorriso que surgia em seu rosto era a manifestação de que algo havia mudado de verdade, que a esperança podia florescer mesmo em meio às dificuldades e que o caminho para a transformação estava apenas começando. Zé Bento sentiu que, a partir daquele instante, cada gesto, cada decisão e cada palavra poderiam ser guiados pela luz que agora brilhava dentro dele, refletindo-se na expressão simples, mas profunda, do primeiro sorriso que voltara a existir depois de tanto tempo, descobrindo forças que nunca soube que tinha. Zé Bento acordou cedo naquela manhã com o coração mais leve e um sentimento de determinação que há muito não experimentava. A chuva da noite passada havia deixado o chão molhado, o ar fresco e o cheiro da terra renovado. Ele caminhou pelo quintal, sentindo a água escorrer pelos pés descalços, percebendo cada textura, cada cheiro, cada som, com atenção inédita. Algo dentro dele havia mudado, e agora parecia enxergar não apenas os obstáculos, mas também os recursos que sempre estiveram à sua disposição. Enquanto recolhia o gado, Zé Bento percebeu que suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo, estavam mais firmes, mais capazes de lidar com o esforço físico. Cada gesto, antes pesado e mecânico, agora tinha propósito, e ele começou a perceber a força que sempre esteve ali, adormecida, esperando apenas que sua mente acreditasse nela. Ele lembrava-se das noites em que pensava que nunca seria suficiente, que as dificuldades eram maiores do que ele podia suportar, e agora compreendia que aquilo tudo havia sido apenas uma preparação silenciosa da vida para revelar a coragem que nunca imaginou possuir. Dona Maria observava o marido de dentro da cozinha, percebendo a mudança nos movimentos dele. Havia algo novo no olhar de Zé Bento. Firmeza, clareza, confiança. Joãozinho ajudava com entusiasmo, percebendo que o pai agora encarava cada tarefa com determinação e paciência. Clarinha corria ao redor da casa, rindo, sentindo a energia que surgia no pai,
e que agora preenchia o ambiente. Até Rufino parecia mais atento, correndo entre os campos com alegria, como se percebesse que a vida tinha tomado um novo ritmo. Enquanto consertava a cerca quebrada da horta, Zé Bento sentiu dor nos braços, cansaço nas pernas, mas não era o mesmo peso de antes. Era uma dor que carregava significado, que mostrava que ele estava ativo, lutando, transformando seu esforço em progresso. Ele percebeu que cada gota de suor, cada arranhão no corpo, cada dificuldade enfrentada fazia parte de uma nova percepção. A de que podia superar qualquer desafio, porque a força necessária já estava dentro dele. Nunca havia se sentido tão capaz, tão presente, tão dono de si mesmo. No momento em que terminou de consertar a cerca, Zé Bento recostou-se na madeira e respirou fundo, olhando para o horizonte. O sol brilhava forte, iluminando cada detalhe do campo, e ele sentiu uma energia que percorria todo o corpo, renovando coragem, esperança e confiança. Pela primeira vez, ele acreditava que não precisava esperar ajuda de fora. As soluções estavam em suas mãos, em sua força interior, em sua capacidade de persistir apesar das dificuldades. O caipira percebeu que as pequenas vitórias do dia eram suficientes para provar que era mais forte do que pensava. Cada animal que retornava ao curral, cada planta que crescia na horta, cada sorriso de Clarinha refletia não apenas o cuidado e o esforço dele, mas também a força que nunca havia reconhecido. Era uma descoberta silenciosa, mas profunda. A coragem, a paciência e a determinação sempre estiveram ali, esperando apenas que ele confiasse em si mesmo. Enquanto caminhava pelo quintal, Zé Bento começou a organizar as tarefas do dia, percebendo que podia enfrentar cada uma com planejamento e confiança. Ele se lembrava de todos os momentos em que pensou em desistir, e agora cada memória se transformava em combustível para seguir adiante. O cansaço ainda existia, mas não mais como obstáculo. Agora, era prova de que ele estava ativo, em movimento, descobrindo forças que jamais imaginou possuir. A brisa da tarde trouxe consigo o cheiro das flores silvestres, o canto distante dos pássaros e o som da água do riacho correndo. Zé Bento respirou fundo e sorriu, sentindo-se capaz de tudo que antes parecia impossível. Ele sabia que a transformação interior não vinha de grandes gestos, mas do reconhecimento de sua própria força, da aceitação de sua coragem e da decisão de agir, mesmo diante das maiores dificuldades. Aquele dia marcava o início de uma nova fase, na qual o caipira finalmente descobria que, dentro de seu coração, existiam forças que poderiam mudar seu destino e inspirar todos à sua volta. Aprendendo com as próprias quedas. Zé Bento caminhava pelo caminho de terra que levava à horta, sentindo a luz suave do sol da manhã tocar seu rosto e iluminar cada detalhe da paisagem. A vida ainda era dura, mas ele sentia algo diferente em seu peito. Uma disposição silenciosa de encarar não apenas os acertos, mas também os erros do passado como ferramentas de aprendizado. Cada pedra, cada buraco no caminho, lembrava-lhe das quedas que enfrentara. Mas agora essas quedas não eram motivo de desânimo, e sim pontes para a transformação. Enquanto consertava uma cerca quebrada por conta da tempestade da noite anterior, Zé Bento lembrou-se da vez em que havia caído de um tronco tentando buscar lenha, quando Joãozinho ainda era pequeno. A dor física havia passado, mas o medo e a vergonha ainda viviam dentro dele. Hoje, ao revisitar essas memórias, sentiu que cada queda tinha ensinado algo valioso: paciência, cuidado, resistência. Ele começou a compreender que os erros não eram inimigos, mas professores silenciosos, e que aprender com eles era a chave para crescer, para reconstruir a vida e para fortalecer o espírito. Dona Maria observava do alpendre da casa, percebendo uma serenidade no marido que antes não existia. Havia algo em sua postura que mostrava que Zé Bento finalmente entendia que as dificuldades não precisavam ser motivo de derrota. Joãozinho e Clarinha, que acompanhavam cada gesto do pai, percebiam que ele não apenas trabalhava mais diligente, mas também mais consciente. Cada passo, cada movimento, agora carregava aprendizado, fruto das quedas que antes o haviam deixado abatido. Até Rufino parecia acompanhar com atenção cada gesto do dono,
como se também reconhecesse que o homem finalmente estava aprendendo a lição mais importante. Cair faz parte, mas levantar é essencial. Enquanto organizava as ferramentas na oficina, Zé Bento pensava nas oportunidades perdidas, nos momentos em que poderia ter agido diferente, nas palavras que deixou de dizer ou nos gestos que se arrependeu. Cada memória trazia um toque de dor, mas agora ele via beleza e aprendizado nessas experiências. Percebia que sua vida não era uma sequência de fracassos, mas sim um mosaico de tentativas e erros que, se compreendidos, revelavam caminhos para decisões melhores, para atitudes mais conscientes e para crescimento real. Ao cuidar da horta, observando as plantas que cresciam teimosamente entre pedras e lama, Zé Bento refletiu sobre a resistência da própria vida. Cada broto que surgia lembrava-lhe que mesmo nos ambientes mais difíceis, é possível florescer. Ele percebeu que suas quedas anteriores haviam preparado o terreno para que, finalmente, pudesse enxergar suas forças, sua fé e seu propósito com clareza. A dor das falhas passadas não o paralisava mais, e sim fortalecia, ensinando-lhe a importância da persistência e da humildade. O sol da tarde aquecia os campos, e Zé Bento sentou-se à sombra de um velho carvalho, respirando fundo e observando o céu azul. Ele percebeu que aprender com as próprias quedas significava assumir responsabilidade por cada passo dado, reconhecer a própria humanidade e permitir-se recomeçar sempre que fosse necessário. A vida não era perfeita, mas era sua, e cada desafio enfrentado com aprendizado se transformava em força. Ele sentiu gratidão silenciosa por todas as dificuldades que o moldaram, por cada tropeço que o ensinou a levantar, e por cada erro que agora podia usar como guia para decisões mais sábias. Zé Bento levantou-se, sentindo o corpo cansado, mas o coração mais leve. Ele compreendeu que a jornada de superação não dependia apenas de sorte ou ajuda externa, mas do reconhecimento de que cada queda trazia em si uma lição escondida. Cada dificuldade enfrentada com coragem, paciência e fé era um passo a mais em direção à transformação verdadeira. Ele sorriu, não apenas pelo resultado imediato, mas pela consciência de que cada queda, cada erro, cada dificuldade havia sido parte fundamental de seu crescimento, preparando-o para os próximos desafios que a vida ainda traria. Mudando passo a passo, sem pressa. Zé Bento acordou com o canto do sabiá que se espalhava pelo quintal e sentiu uma tranquilidade diferente no ar. O sol da manhã iluminava cada folha, cada pedra e cada detalhe da fazenda, e ele percebeu que a vida podia ser reconstruída, não de uma só vez, mas passo a passo, sem pressa. Cada tarefa, cada decisão, cada esforço se tornava uma oportunidade de colocar em prática tudo o que estava aprendendo sobre paciência, fé e transformação. Enquanto alimentava o gado, Zé Bento refletiu sobre os últimos dias. Ele havia sentido o impacto de uma palavra simples, despertado forças internas, reconhecido o valor das próprias quedas, e agora estava pronto para agir de forma consistente. Cada gesto seu tinha um propósito, cada esforço era pensado, e ele sentia que o caminho para a mudança verdadeira não se media em rapidez, mas em constância. A vida ensinava que grandes resultados vinham de pequenos passos repetidos, de cuidados diários e da atenção às coisas simples, às pequenas vitórias do dia a dia. Dona Maria observava o marido de dentro da cozinha e sentiu orgulho silencioso ao perceber a determinação que surgia em cada gesto dele. Joãozinho ajudava com entusiasmo, percebendo que o pai agora agia com consciência e não apenas por obrigação. Clarinha corria entre as plantas da horta, rindo e sentindo a energia do pai, que contagiava a todos ao redor. Zé Bento percebeu que cada ação pequena, cada cuidado com a fazenda, com os animais e com a família, era parte da reconstrução da vida, e que a pressa só atrapalharia o processo. Enquanto consertava a cerca quebrada, o caipira pensava nas mudanças internas que estavam ocorrendo. Ele sabia que não precisava de resultados imediatos, mas de constância. A paciência, antes vista como fraqueza, agora mostrava-se como a chave para enfrentar cada desafio com clareza e firmeza.
Ele compreendeu que a vida não precisava ser perfeita para ser significativa, mas que cada passo dado com atenção e intenção transformava o ordinário em extraordinário. O sol da tarde aquecia o quintal e Zé Bento sentou-se sob a sombra de um eucalipto, observando as árvores, os animais e o riacho correndo ao fundo. Ele respirou fundo, sentindo a brisa misturar-se ao cheiro da terra molhada, e percebeu que cada passo, mesmo pequeno, contribuía para mudanças profundas. Cada tarefa concluída, cada dificuldade enfrentada com serenidade e coragem, era uma semente plantada que floresceria com o tempo. Ele não precisava apressar nada. A transformação era um processo natural que seguia o ritmo da vida. Enquanto recolhia a lenha para o fogão, Zé Bento sentiu que a paciência e a constância estavam começando a moldar sua percepção. Ele lembrava-se de todos os momentos em que a pressa o havia levado a erros, a decisões impulsivas, a frustrações. Agora, a vida ensinava que o sucesso vinha da repetição consciente, do cuidado diário, do esforço contínuo, mesmo que discreto, e da confiança de que cada passo dado com intenção era um passo a mais, rumo à transformação. Zé Bento sorriu, sentindo o coração mais leve, a mente mais clara e o espírito mais firme. Ele compreendeu que não havia atalhos, que a vida não precisava ser perfeita, mas que cada escolha, cada ação, cada gesto cotidiano podia transformar o destino de alguém disposto a acreditar em si mesmo. Cada passo, mesmo pequeno, tinha o poder de abrir portas, renovar esperanças e fortalecer a fé. O caipira sentiu que a mudança verdadeira não vinha de gestos grandiosos, mas da constância, da paciência e do amor que se aplicava a cada detalhe do dia a dia. Ele olhou para o horizonte, sentindo o vento tocar o rosto, e percebeu que a vida podia ser reconstruída de forma simples, passo a passo, sem pressa, mas com firmeza. Rufino latiu baixinho, como se aprovasse silenciosamente, e Zé Bento entendeu que cada ação, cada cuidado e cada esforço eram parte de um processo maior. Ele estava pronto para continuar, consciente de que a transformação não acontecia da noite para o dia, mas se fortalecia com cada gesto diário, com cada escolha feita com amor, paciência e fé. A natureza como aliada da transformação. Zé Bento caminhava pelo campo ao amanhecer, sentindo a grama úmida sob os pés e o aroma fresco da terra molhada misturado com o perfume das flores silvestres. Cada passo parecia sintonizado com os sons da natureza. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o borbulhar do riacho que serpenteava pela fazenda. Pela primeira vez, percebeu que o ambiente ao seu redor não era apenas cenário, mas um aliado silencioso da transformação que começava a acontecer dentro dele. Enquanto observava o sol nascer por entre as árvores, Zé Bento refletiu sobre como a vida havia sido dura, mas também como cada detalhe da natureza continha ensinamentos que ele nunca havia percebido. O crescimento lento das árvores, a paciência das flores para desabrochar, a força da água que molda o caminho das pedras. Tudo parecia sussurrar lições de resiliência, perseverança e humildade. Ele percebeu que, assim como a natureza, poderia encontrar ritmo próprio, respeitar seu tempo e aprender a florescer mesmo nos terrenos mais difíceis. Dona Maria observava o marido da varanda com um sorriso silencioso. Ela sabia que o caipira estava absorvendo mais do que apenas beleza natural. Ele estava se conectando com um conhecimento ancestral, algo que não se aprendia em livros, mas se sentia no coração. Joãozinho e Clarinha correram pelo campo, rindo, e Zé Bento sentiu que aquela energia da natureza também se refletia na alegria da família, fortalecendo laços e criando um ambiente de crescimento e aprendizado contínuo. Rufino corria ao lado das crianças, abanando o rabo, completando a harmonia que se formava naquele pequeno pedaço de mundo. Enquanto recolhia a madeira caída, Zé Bento percebeu que cada tronco, cada pedra, cada detalhe do campo tinha uma história. A vida, assim como a natureza, era feita de ciclos, dias de sol, tempestades, ventos fortes, secas e chuvas. Tudo passava, e cada evento carregava aprendizado.
Ele sentiu que a conexão com a natureza podia ajudá-lo a entender seus próprios ciclos, suas próprias quedas e recomeços, e que a paciência, a observação e a adaptação eram ferramentas essenciais para reconstruir sua vida e cultivar força interior. O caipira caminhou até o riacho, observando a água clara correr sobre as pedras. Ele se abaixou e mergulhou as mãos, sentindo a corrente fria tocar a pele, trazendo um frescor que parecia lavar não apenas o corpo, mas também a mente e o coração. Zé Bento percebeu que cada detalhe do ambiente rural, cada som, cheiro e sensação, funcionava como um espelho para sua própria transformação. A natureza ensinava que mesmo os obstáculos, como pedras no caminho, poderiam ser contornados, e que a persistência contínua gerava resultados invisíveis, mas poderosos. Enquanto o sol subia, iluminando os campos e projetando sombras longas, Zé Bento sentiu gratidão silenciosa pela simplicidade da vida. Ele compreendeu que, assim como a natureza se ajusta, cresce e floresce independentemente das dificuldades, ele também podia se moldar, aprender, adaptar-se e prosperar. Cada sopro de vento, cada raio de sol e cada canto de pássaro se tornou uma metáfora viva de resiliência e esperança. Zé Bento respirou fundo, fechou os olhos e sentiu que a energia da terra, das árvores e do riacho estava impregnada em seu corpo e espírito. Ele percebeu que a transformação não precisava de grandes milagres, mas da atenção ao que já existia ao seu redor e dentro de si. A natureza se tornou sua aliada silenciosa, lembrando-o diariamente de que força, paciência e humildade eram caminhos essenciais para superar desafios, reconstruir a vida e inspirar aqueles que amava. Enquanto voltava para a casa, sentiu o coração mais leve, a mente mais clara e o espírito mais conectado. Cada passo, cada respiração e cada gesto no campo eram parte de um processo maior de crescimento. Zé Bento sabia que a natureza, com sua beleza, ritmo e sabedoria silenciosa, seria sempre um guia, uma fonte de aprendizado e um lembrete constante de que, mesmo nos dias mais difíceis, era possível florescer e transformar o destino. A força da gratidão no coração. Zé Bento sentou-se na beira do riacho, observando a água correr entre as pedras e refletindo sobre tudo o que tinha vivido até ali. O vento soprava suave, carregando o aroma da terra molhada e o perfume das flores silvestres. Pela primeira vez, sentiu dentro de si uma sensação profunda de gratidão. Não era uma gratidão passageira ou superficial, mas aquela que nasce quando a pessoa reconhece cada detalhe da vida, cada aprendizado e cada pequena conquista. Ele percebeu que mesmo nas dificuldades, sempre existia algo a ser valorizado. Dona Maria trouxe um pouco de café fresco e se sentou ao lado do marido, sorrindo. Ela percebeu que a gratidão estava mudando o jeito de Zé Bento encarar os dias. Joãozinho, curioso, se aproximou e perguntou: "Pai, por que o senhor está tão feliz assim?" Zé Bento olhou para o filho, tocou-lhe a cabeça e respondeu com a simplicidade de um caipira que aprendeu com a vida: "Porque aprendi a agradecer pelo que tenho e pelo que ainda posso conquistar, meu filho." Clarinha, correndo ao redor, também sentiu essa energia diferente no pai e sorriu, como se estivesse absorvendo aquela lição silenciosa. Rufino abanava o rabo, como se participasse daquele momento de paz e reconhecimento. Enquanto recolhia lenha para o fogão, Zé Bento lembrava-se das dificuldades recentes e percebeu que cada desafio havia trazido lições importantes. A gratidão começou a transformar a maneira como ele via o mundo e a si mesmo. Ele compreendeu que agradecer não significava ignorar os problemas, mas reconhecer que, mesmo em meio a eles, havia forças, aprendizados e oportunidades. Cada gota de suor, cada obstáculo enfrentado e cada pequena vitória passava a ter um valor imenso, pois agora ele enxergava o caminho percorrido com clareza e respeito por si mesmo. O caipira caminhou pelos campos, sentindo o sol aquecer suas costas e a brisa tocar seu rosto, refletindo sobre como a gratidão podia mudar a vida de alguém. Ele percebeu que, quando se reconhece tudo que já se conquistou e o que se é capaz de alcançar,
A coragem aumenta, a esperança se renova e a fé se fortalece. Cada pequena ação, cada cuidado com a fazenda, com os animais, com a família, agora era acompanhada de consciência e de agradecimento, tornando cada momento mais significativo. Enquanto ajustava a cerca que dividia a horta, Zé Bento refletiu sobre todos os momentos de apoio e carinho que recebia. Lembrou-se da paciência de Dona Maria, do entusiasmo de Joãozinho, da alegria de Clarinha e até da companhia silenciosa de Rufino. Ele percebeu que a gratidão não era apenas uma emoção individual, mas algo que se espalhava, tocando todos ao redor, fortalecendo os laços familiares e criando um ambiente de confiança, amor e crescimento. Sentado novamente à sombra de um velho carvalho, Zé Bento respirou fundo e sentiu uma paz interior que há muito não experimentava. Ele compreendeu que a força da gratidão não vinha de palavras grandiosas ou gestos extravagantes, mas da capacidade de valorizar o que se tem, de aprender com cada dificuldade e de reconhecer a beleza e o aprendizado escondidos até mesmo nos momentos mais simples. Cada tarefa, cada gesto cotidiano carregava agora um sentido renovado, tornando a vida mais leve, mais clara e mais plena. O caipira sorriu para o horizonte, sentindo que a gratidão preenchia cada canto do coração. Ele percebeu que, ao valorizar cada detalhe da vida, os problemas se tornavam menores, os medos se dissolviam e a determinação aumentava. Zé Bento sabia que essa força interna seria um guia constante, ajudando-o a enfrentar cada desafio com coragem, paciência e fé. A vida podia continuar trazendo dificuldades, mas agora ele estava preparado para enxergá-las com olhos de aprendizado e coração cheio de reconhecimento, transformando cada momento em oportunidade de crescimento. Enquanto voltava para a casa, sentiu o vento soprar mais forte e o sol aquecer ainda mais o rosto. Ele sabia que a gratidão havia se tornado uma força invisível, mas poderosa, capaz de reescrever a forma como via a vida e o mundo ao seu redor. Cada passo no quintal, cada olhar para a família, cada gesto de cuidado com a terra, agora carregava a consciência de que valorizar e agradecer transformava não apenas o coração de quem sente, mas todo o ambiente ao seu redor. Zé Bento sorria, certo de que a vida, quando vista com gratidão, se tornava mais leve, mais clara e infinitamente mais rica. Reencontro com sonhos esquecidos. Zé Bento caminhava pelo pomar da fazenda, sentindo o aroma das frutas maduras e o frescor da brisa da manhã. Pela primeira vez em muito tempo, sua mente estava tranquila o suficiente para se permitir sonhar de novo. Ele lembrou-se dos sonhos que havia deixado de lado. Viajar para conhecer lugares distantes, aprender novas habilidades, cultivar ideias que antes pareciam impossíveis. Um calor de esperança subiu em seu peito, e ele percebeu que, mesmo depois de tantas dificuldades, ainda podia se reconectar com seus desejos mais íntimos. Enquanto colhia algumas maçãs para Clarinha e Joãozinho, Zé Bento pensava nos momentos em que a vida parecia esmagadora. As dificuldades e fracassos o haviam feito esquecer de si mesmo, de suas vontades e de seu potencial. Agora, cada passo pelo pomar, cada aroma da terra, cada canto de pássaro parecia lembrá-lo de que os sonhos não morrem. Eles apenas adormecem, esperando que alguém os desperte com coragem e fé. Ele sentiu que era hora de resgatar o que havia deixado para trás, de reconectar-se com aquilo que fazia seu coração bater mais forte. Dona Maria observava o marido com ternura, percebendo que algo dentro dele havia mudado de forma profunda. Ela via nos olhos de Zé Bento a chama dos sonhos renascendo, uma luz que iluminava não apenas o presente, mas também o futuro. Joãozinho e Clarinha corriam ao redor, rindo e brincando, e a alegria deles parecia reforçar a sensação de que a vida ainda podia ser cheia de possibilidades. Rufino latia baixo, como se aprovasse silenciosamente, participando da energia que se espalhava pelo quintal e pelo pomar. Enquanto regava a horta, Zé Bento começou a planejar pequenas ações que poderiam aproximá-lo de seus sonhos. Ele sabia que não precisava conquistar tudo de uma vez. Cada passo pequeno seria uma ponte para a realização.
A lembrança dos sonhos esquecidos trouxe consigo uma motivação silenciosa, capaz de transformar cada esforço diário em progresso significativo. Ele percebeu que o passado, com suas dificuldades e frustrações, não precisava ser um peso, mas sim uma base sólida para construir o futuro que ainda desejava. O caipira caminhou até a beira do riacho, observando a água refletir o céu azul e as árvores que se erguiam ao redor. Ele sentiu que, assim como o riacho encontra seu caminho contornando pedras e obstáculos, seus sonhos também podiam ser alcançados, mesmo que o caminho fosse tortuoso. Cada dificuldade enfrentada, cada lágrima derramada, cada erro cometido, servia agora como aprendizado, preparando-o para agir com mais sabedoria e coragem. Ele compreendeu que o reencontro com os sonhos não dependia da sorte, mas da disposição de acreditar em si mesmo e de agir com determinação. Enquanto descansava sob a sombra de uma figueira, Zé Bento lembrou-se das promessas feitas a si mesmo quando era mais jovem, das esperanças que guardava em segredo e que agora voltavam à tona com força. Ele sentiu que a vida ainda oferecia oportunidades e que os sonhos esquecidos poderiam se tornar realidade, desde que ele estivesse disposto a cuidar deles com paciência, fé e coragem. Cada respiração, cada olhar ao redor e cada passo dado no pomar lembrava-lhe que a transformação interior já havia começado e que o reencontro com os sonhos era uma extensão natural desse processo. O sol da tarde iluminava o pomar com tons dourados, e Zé Bento sentiu que o futuro estava cheio de possibilidades. Ele percebeu que os sonhos esquecidos não eram apenas fantasias, mas guias silenciosos que indicavam caminhos de crescimento, alegria e realização. A determinação que surgia em seu coração era agora alimentada pela clareza de que a vida, apesar de suas dificuldades, ainda oferecia momentos de plenitude e que cada passo dado com intenção seria uma aproximação silenciosa daquilo que ele sempre desejou. Zé Bento sorriu, sentindo o coração leve e a mente clara. Ele sabia que o reencontro com seus sonhos não era apenas um capricho, mas uma necessidade para viver plenamente, para inspirar a família e para honrar cada dificuldade enfrentada no passado. Pela primeira vez, sentiu que os sonhos esquecidos não estavam perdidos. Eles apenas aguardavam que ele tivesse coragem para acreditar novamente, e agora, com fé, paciência e determinação, o caipira estava pronto para caminhar rumo a eles, transformando sua vida de dentro para fora. Impactando. Quem está ao redor? Zé Bento sentou-se na varanda, olhando o sol mergulhar lentamente por trás das montanhas. O dia havia sido longo, mas seu coração estava tranquilo. Ele percebeu algo que antes passava despercebido. A transformação que acontecia dentro dele começava a irradiar para todos ao seu redor. Dona Maria, que preparava o jantar na cozinha, percebeu que o marido estava diferente. Havia mais leveza nos gestos, mais paciência nas palavras e um brilho nos olhos que iluminava toda a casa. Joãozinho, ao ver o pai ensinar como cuidar das plantas e dos animais com atenção, absorvia cada gesto como uma lição silenciosa de vida. Clarinha, ao correr entre os canteiros da horta, sorria, sentindo a alegria e a segurança que emanavam do pai. Até Rufino parecia mais atento, como se soubesse que algo novo havia despertado no coração do dono. Zé Bento percebeu que a mudança não era só dele, ela se espalhava, afetando a energia da família e da fazenda inteira. Enquanto consertava uma cerca que dividia os campos, Zé Bento refletiu sobre como pequenos gestos podem gerar impactos enormes. Cada palavra de incentivo para os filhos, cada gesto de cuidado com Dona Maria, cada atenção dada aos animais, tudo começava a transformar o ambiente. Ele compreendeu que a verdadeira força não está apenas na superação pessoal, mas na capacidade de inspirar e impactar quem está por perto. O coração de Zé Bento estava cheio de gratidão, e essa gratidão se manifestava em ações silenciosas, mas poderosas. O caipira caminhou pelo quintal, observando o efeito de sua mudança no dia a dia da família. Joãozinho começou a cuidar do galinheiro com mais dedicação,
aprendendo a importância da responsabilidade e da paciência. Clarinha, antes distraída e ansiosa, agora ajudava a regar as plantas com alegria e cuidado. Dona Maria, ao notar a evolução de todos, sentiu uma paz que há muito não experimentava, percebendo que a transformação de Zé Bento havia se tornado um catalisador para o crescimento de toda a família. Enquanto recolhia lenha perto do riacho, Zé Bento percebeu que sua própria vida havia mudado, mas que o impacto real estava na forma como os outros respondiam à energia que ele emanava. Cada sorriso das crianças, cada palavra de Dona Maria, cada gesto de cuidado com os animais era reflexo da mudança interna dele. Ele compreendeu que a transformação pessoal não é isolada. Ela cria ondas que se espalham, tocando corações, inspirando ações e fortalecendo vínculos. O sol da tarde iluminava o campo com tons dourados, e Zé Bento sentiu uma sensação profunda de propósito. Ele sabia que cada esforço feito com intenção, cada momento de paciência, cada ato de amor simples tinha o poder de moldar a realidade ao seu redor. A transformação que ele experimentava não era apenas sua, mas coletiva, influenciando o ambiente familiar e inspirando todos a enxergarem o valor da perseverança, da fé e da gratidão. Enquanto ajudava Joãozinho a colocar água no galinheiro, Zé Bento lembrou-se de todos os dias difíceis que havia enfrentado, das lágrimas derramadas, das dores sentidas. Cada desafio passado, cada queda sofrida, agora ganhava um novo significado. Não apenas aprendizado pessoal, mas capacidade de gerar mudança positiva naqueles que ama. Ele compreendeu que a vida verdadeira não se mede apenas pelas vitórias próprias, mas pelo impacto que se tem na vida dos outros. Ao final do dia, Zé Bento sentou-se na varanda, observando a família reunida, sentindo o vento tocar o rosto e o calor suave do sol se dissipando. Ele sorriu, percebendo que a força que cultivava dentro de si já se espalhava, transformando o ambiente e inspirando aqueles que estavam ao redor. Cada gesto, cada palavra e cada ação carregava agora uma intenção maior. E o caipira compreendeu que a verdadeira transformação não acontece sozinho. Ela floresce quando toca a vida de quem amamos e influencia positivamente cada momento compartilhado. A prova de que tudo valeu a pena. Zé Bento caminhava pelo campo ao amanhecer, sentindo a brisa fresca tocar seu rosto e o cheiro da terra recém-molhada invadir suas narinas. Pela primeira vez, a vida parecia mais clara, mais leve e repleta de propósito. Cada dificuldade, cada lágrima derramada e cada obstáculo enfrentado nos últimos meses agora tinham um significado profundo. Eram provas de que todo esforço, toda paciência e toda perseverança haviam valido a pena. Enquanto consertava a cerca que dividia os campos, Zé Bento percebeu como pequenas ações diárias construíram algo muito maior. Ele olhou para a horta, que crescia forte e cheia de vida, e para o gado saudável que pastava calmamente. Cada gesto simples, cada cuidado, cada detalhe do dia a dia tinha se transformado em conquistas silenciosas, mas poderosas. Ele compreendeu que o verdadeiro sucesso não vinha de grandes feitos imediatos, mas da soma de esforços consistentes e intencionais. Dona Maria observava o marido com os olhos marejados, emocionada. Ela sabia que a mudança não era apenas interna, era visível. Zé Bento agora se tornava exemplo vivo de perseverança e coragem para toda a família. Joãozinho e Clarinha brincavam no quintal, sorrindo, mas também absorvendo a força do pai. Rufino corria alegremente entre as crianças, completando o cenário de harmonia e felicidade que antes parecia impossível. A prova de que tudo havia valido a pena não estava apenas na própria transformação de Zé Bento, mas na vida que agora florescia ao seu redor. Enquanto recolhia lenha próxima ao riacho, Zé Bento refletiu sobre todos os momentos em que pensou em desistir. Cada dificuldade parecia agora um degrau que o conduziu a uma versão mais forte de si mesmo. Ele percebeu que cada lágrima derramada, cada queda e cada frustração eram necessários para aprender a valorizar as vitórias, por menores que parecessem. A vida, ele entendia agora, não é medida pelo tamanho das conquistas, mas pelo esforço,
pela fé e pela coragem de seguir em frente apesar das dificuldades. O sol iluminava os campos com tons dourados e Zé Bento sentiu o orgulho silencioso da própria trajetória. Ele caminhou até a varanda, observando o horizonte e sentindo que o esforço de cada dia tinha se transformado em resultados tangíveis e emocionais. A alegria das crianças, a satisfação de Dona Maria, a harmonia dos animais e a beleza da fazenda eram a prova viva de que tudo que ele havia enfrentado e superado agora tinha propósito. Cada desafio passado havia plantado sementes de vitória que floresciam naquele instante. Enquanto regava a horta com cuidado, Zé Bento percebeu que a verdadeira recompensa não estava apenas no que conquistou externamente, mas na transformação interna que permitiu enxergar a vida com mais clareza, paciência e gratidão. Ele entendia que cada dificuldade havia fortalecido seu caráter, moldado seu coração e preparado sua mente para lidar com futuros desafios de maneira sábia e serena. A prova de que tudo valeu a pena era, antes de tudo, o sentimento profundo de plenitude que agora preenchia seu espírito. Dona Maria trouxe um café fresco e Zé Bento sorriu ao ver que cada esforço feito não só beneficiava a si mesmo, mas também a todos que amava. Ele sentiu que a vida podia ser simples, mas cheia de significado, e que cada pequeno gesto, cada passo consciente, cada esforço diário havia contribuído para criar um futuro mais brilhante e cheio de esperança. Enquanto o sol começava a se pôr, Zé Bento sentou-se na varanda, sentindo a brisa acariciar o rosto e observando a família reunida ao seu redor. Ele compreendeu que a verdadeira prova de que tudo havia valido a pena não era apenas a própria transformação, mas a vida que agora florescia ao seu redor, o impacto positivo que girava e a paz interior que conquistara. O caipira sorriu, certo de que cada lágrima, cada queda e cada esforço tinham construído algo muito maior do que ele jamais imaginou. A certeza de que sua vida agora tinha propósito, direção e significado. A sabedoria que só a vida ensina. Zé Bento caminhava lentamente pelo campo, sentindo a brisa da manhã tocar seu rosto e o perfume das flores silvestres espalhar-se pelo ar. Cada passo parecia carregado de significado, como se o chão que pisava refletisse toda a jornada que havia percorrido. Ele olhava para o horizonte e, pela primeira vez, compreendia que a vida tinha suas próprias lições, que só eram reveladas àqueles dispostos a ouvir com atenção e coração aberto. Enquanto consertava a cerca que separava os campos do pasto, Zé Bento lembrava-se de todas as dificuldades enfrentadas. A cada obstáculo superado, ele sentia que a experiência deixava um aprendizado gravado na alma. Ele pensou nos dias de chuva intensa, nas quedas dolorosas, nas noites de solidão e desânimo, e percebeu que cada momento difícil havia sido mestre silencioso, ensinando paciência, resiliência, fé e humildade. Dona Maria, observando o marido da varanda, sentiu que o homem diante dela não era mais apenas o trabalhador da fazenda, mas alguém que havia conquistado uma profunda sabedoria de vida. Joãozinho, ajudando a cuidar dos animais, começava a perceber que o pai não era apenas alguém que dava ordens, mas que entendia o valor de cada gesto, de cada cuidado, de cada escolha. Clarinha, ao regar as plantas com atenção, absorvia sem perceber a essência daquele aprendizado que agora fazia parte do ritmo familiar. Até Rufino, correndo pelos campos, parecia perceber a energia serena e sábia que emanava de Zé Bento. Enquanto caminhava até o riacho para molhar as plantas, o caipira refletia sobre a importância de observar a vida com atenção. Ele percebeu que não existem atalhos para o aprendizado verdadeiro. A sabedoria se conquista com experiência, erros, acertos e reflexão. Cada dificuldade enfrentada, cada escolha feita, cada queda sofrida, servia agora como guia para decisões futuras, tornando cada ação mais consciente e cada passo mais firme. O sol da tarde iluminava os campos com tons dourados, e Zé Bento sentiu uma paz silenciosa crescer em seu peito. Ele compreendeu que a verdadeira sabedoria não estava apenas em conhecer o mundo ao redor, mas em entender a si mesmo, reconhecer suas forças e fraquezas, e aceitar que a vida segue seu próprio ritmo.
Ele percebeu que cada desafio era uma oportunidade de aprendizado e que cada momento de superação fortalecia o coração, a mente e o espírito. Enquanto consertava o galinheiro danificado pela última tempestade, Zé Bento pensou em como cada dificuldade havia moldado seu caráter. Ele lembrou-se da palavra que mudara seu destino, das quedas que o ensinaram paciência, da gratidão que transformou seu coração e dos sonhos reencontrados que reacenderam sua motivação. Toda essa jornada se condensava agora em uma verdade simples. A vida ensina com cuidado, mas exige atenção de quem quer aprender. Ao final do dia, Zé Bento sentou-se sob a sombra de um velho carvalho, respirando fundo e observando a família. Ele percebeu que a sabedoria que só a vida ensina é feita de experiência, reflexão e conexão com o que realmente importa: a fé, o amor, a gratidão e a coragem de seguir adiante. Ele sabia que essa sabedoria não se adquiria com palavras ou teorias, mas com vivências reais, com o coração aberto e a mente disposta a aprender. Zé Bento sorriu, sentindo o peso do passado transformado em leveza no presente. Ele compreendeu que cada lágrima, cada queda e cada vitória havia sido um capítulo essencial de sua história, moldando-o em alguém capaz de inspirar, ensinar e transformar a vida daqueles ao redor. A sabedoria da vida não se compra, não se herda, não se apressa. Se conquista passo a passo, queda a queda, sorriso a sorriso. E é essa sabedoria que agora guiava cada gesto, cada palavra e cada decisão do caipira. Palavra final. Quando a vida se reescreve. Zé Bento estava sentado na varanda, olhando o sol se pôr lentamente por trás das montanhas. A luz dourada iluminava a horta, o pomar, o riacho e cada detalhe da fazenda, refletindo a jornada que ele havia percorrido. Pela primeira vez, ele sentia o coração tranquilo e a mente clara. Cada dificuldade, cada lágrima, cada queda e cada vitória agora faziam parte de uma história que se reescrevia diante de seus olhos. Ele percebeu que a vida, assim como a terra que cultivava, podia ser transformada quando cuidada com paciência, fé e dedicação. Dona Maria trouxe uma chaleira com café fresco e sentou-se ao lado do marido. Ela olhou para Zé Bento e percebeu que o homem diante dela havia se transformado completamente. Não era apenas a força física ou a habilidade no trabalho, mas a leveza no coração, a clareza na mente e a sabedoria silenciosa que agora guiava cada ação. Joãozinho e Clarinha corriam ao redor, mas sempre voltavam para perto do pai, como se sentissem a energia positiva e inspiradora que emanava dele. Rufino, latindo baixo, parecia reconhecer que algo especial se completava na rotina familiar. Enquanto recolhia lenha perto do riacho, Zé Bento refletia sobre toda a trajetória que o levara até aquele momento. Cada lágrima derramada, cada queda sofrida e cada desafio enfrentado tinham sido essenciais para moldar o homem que ele se tornara. Ele sabia que o passado não precisava ser esquecido, mas compreendido e valorizado como parte de um processo de crescimento. Cada dificuldade havia sido um capítulo de aprendizado. Cada vitória, por menor que fosse, uma prova de que a vida podia ser reescrita quando se cultivava coragem, paciência e fé. O caipira caminhou pelo quintal, sentindo o cheiro da terra, o calor do sol e a brisa suave que passava entre as árvores. Ele percebeu que a transformação verdadeira não estava apenas nos resultados visíveis, mas na mudança interior, na forma como agora enxergava cada desafio, cada oportunidade e cada pessoa ao seu redor. Ele compreendeu que a vida não é rígida, que os caminhos podem ser alterados e que cada escolha feita com intenção e coração aberto podia reescrever o destino de forma surpreendente. Enquanto observava Joãozinho ajudando Clarinha a regar as plantas, Zé Bento sorriu e sentiu uma profunda gratidão. Cada gesto de cuidado, cada palavra de incentivo e cada ensinamento passado agora refletiam a sabedoria adquirida ao longo da jornada. Ele sabia que o impacto de sua transformação não estava apenas em si mesmo, mas em tudo e todos ao seu redor. A vida se tornava uma sequência de oportunidades para fazer o bem, inspirar e criar mudanças significativas. O sol mergulhava no horizonte.
pintando o céu de tons alaranjados e rosados, e Zé Bento sentiu uma paz serena invadir o coração. Ele compreendeu que a vida podia ser moldada com pequenas atitudes diárias, com paciência, fé, resiliência e amor. Cada desafio enfrentado, cada queda superada, cada conquista alcançada tinha deixado uma marca profunda, e agora ele via o resultado de toda essa caminhada. Uma vida reescrita, plena e consciente. Dona Maria sorriu, aproximando-se do marido, e juntos observaram a família, a fazenda e o céu em mudança. Zé Bento respirou fundo, sentindo que o destino que antes parecia impossível de transformar agora era fruto de escolhas conscientes, coragem silenciosa e uma fé que nunca se apagou. Ele percebeu que a vida, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre oferecia uma chance de recomeço, de mudança e de plenitude. O caipira fechou os olhos por um instante, sentindo o vento tocar o rosto e o calor do sol desaparecer lentamente. Ele sorriu novamente, porque compreendia algo simples e profundo. Não era preciso grandes milagres para transformar o destino. Bastava uma palavra que tocasse o coração no momento certo, coragem para seguir em frente e paciência para caminhar passo a passo. E assim, com o coração leve e a alma tranquila, Zé Bento concluiu sua jornada de transformação, pronto para viver cada dia com fé, gratidão e propósito. E, como sempre, a sabedoria caipira finalizou o capítulo. Você não precisa de muito para mudar de vida. Basta uma palavra que encontre seu coração no momento certo, e pronto, o destino se ajeita sozinho.